Eu me lembro, por exemplo, quando o Trump ele era presidente dos Estados Unidos, e inclusive a Bloomberg, né, que, poxa, oferece software para o mercado de cobertura, de notícias, de ferramentas para o mercado financeiro no mundo todo. E a Bloomberg, ela desenvolveu uma ferramenta para que trouxesse em tempo real, você conseguisse selecionar tweets em tempo real e aparecesse na sua tela conforme aqueles perfis tweetassem, porque o Trump ele começou a tweetar muito e isso tinha um movimento relevante no preço dos ativos, né? Então eu queria que você dissesse também se, na sua visão, as redes sociais, elas aproximam ou elas acabam trazendo um pouco de barulho, né, nesse entendimento de política? Porque, poxa, se você pensar em vários outros aspectos, tem muito conteúdo legal sobre investimentos na internet, mas tem muito conteúdo ruim. E eu imagino que na política também seja uma coisa nesse sentido, né? Que eu acho que, na verdade, o entendimento sobre política é muito baixo ou raso. Uhum. E aí, mesmo aqueles que são mais sérios, né, players do mercado mais sérios, eles não têm o conhecimento, não dominam os fatores políticos que são relevantes. E aí as pessoas acham, né, deduzem coisas que não são apuradas. Por isso que essas grandes empresas, grandes fundos, grandes bancos têm suporte de cientistas políticos, de analistas internacionais, de geopolíticos. Isso tudo faz parte. Grandes empresas multinacionais também precisam ter isso. Análise de risco político internacional. Eu acho que aí é uma reação mais de desentendimento. Eu acho que o ruído existe, mas aí para os grandes tomadores de decisão, eles também não seguiam pela rede social. Claro, se você está falando de um investidor do varejo pequeno, né? Uhum. O cara é um investidor e fica consumindo besteira sobre política ou qualquer outra coisa, e ele toma uma decisão baseada nisso, aí óbvio que esse está sujeito a esse ruído todo das redes. Mas eu acho que o mercado, ele, no geral, o problema maior é uma falta de entendimento do que tanta discussão política. Óbvio, existe uma discussão ideológica, uma gritaria apaixonada de torcidas dentro da rede sobre política. Uhum. Mas eu não tô falando aqui desta política. Sim. Percebe? Eu não estou Sim, falando sim. de ideologia, torcida, qual é o meu candidato. Não é essa Uhum. discussão. São discussões do fenômeno política com P maiúsculo, né? Política como embate de ideias, vontades, crenças, valores, para onde eu quero ir nesse sentido. Mas eu acho que, assim, ruídos e muito barulho, e muita gente falando sobre coisas que não entendem, causam problemas na hora da gente ler a política. Uhum. Assim, então, quantas pessoas conseguiram ler o que ia acontecer na Argentina? Muita gente não acreditou que aquilo pudesse acontecer. E a gente teve essas discussões aqui no Brasil, na eleição americana, vai ter de novo. Então, a internet, ela tumultua, a rede social, ela tumultua, ela cria muito ruído, muito barulho, se torna uma grande cacofonia digital que atrapalha a gente ter um entendimento melhor das coisas. Tem algum lugar para você fazer esse filtro? Assim, tem como você fazer esse filtro entre o que é ruído, o que é, digamos, barulho, e como que a pessoa ela consegue entender de fato para que lado que a Olha, gente está indo? assim, você precisa ter gente profissional que você consome. Gente respeitada, gente com credibilidade, veículos que falam desse assunto com seriedade. E aí as pessoas, né, hoje muita gente fica incomodada com a ideia de imparcialidade. E óbvio que não existe. O ser humano não é imparcial. O ser humano é parcial quando ele dá opiniões, quando ele faz análises. Quando ele descreve fatos, quando ele só informa, ele só está dando uma notícia, tipo o que eu falei, não existem países tropicais desenvolvidos. Isso é descritivo, isso é informativo, isso é uma notícia. Eu não estou fazendo uma análise. Eu não disse que isso é bom, isso é ruim, eu não disse se isso vai ser assim para sempre, se não vai ser nunca, se isso é um produto determinista da realidade econômica desse. Eu não disse nada disso, eu só falei, olha, não existem. E falei no presente, não falei do passado e nem do futuro. Sim. Se quem está nos assistindo, né, ou quem está pensando, né, como
separar essas coisas, a primeira coisa é você aprender a separar entre informação e análise. Perfeito. O que é uma informação, o que é uma análise. Aí a segunda coisa é a fonte, a confiabilidade da fonte. Porque existe informação falsa. Falsa. Tipo, eu tô lidando de perto com a guerra, né? Por exemplo, e toda a guerra é um embate de narrativas. Sim. Então tem informação falsa. A gente assistiu uma informação falsa sobre um ataque, uma explosão que aconteceu num hospital logo no começo da guerra. Aquilo era uma informação falsa, ou na verdade uma informação, tipo, partes da informação que era falsa e partes da informação eram incompletas, e alguém foi lá e construiu uma narrativa inteira e amarrou as informações falsas com as partes das informações e com o desejo da narrativa do outro. Foi o chamado ataque de Israel Isso, ao hospital que não lá foi na um faixa ataque de de Gaza. Israel.